Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social, ligado ao programa de Inclusão Produtiva, Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 42ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, vamos começar um outro tema, um outro módulo dentro de desenvolvimento profissional. Nós vamos falar sobre uma questão fundamental nas relações interpessoais, que é a comunicação empresarial. Envolve a comunicação pessoal e a comunicação organizacional. Vamos lá? Comunicação empresarial. Capítulo 1. Comunicação nas organizações. Desenvolvimento profissional. Como é que vai ser a estrutura deste módulo? Este módulo está dividido em 3 capítulos: comunicação nas organizações, documentos empresariais e interpretando dados. Ok, gente? Vamos lá? Apresentação. Seja bem-vindo ao módulo de comunicação empresarial. A comunicação empresarial envolve a adoção de práticas, procedimentos e técnicas com a intenção de intensificar o processo de comunicação entre a organização e seu público interno e externo. A empresa utiliza esta ferramenta para difundir informações sobre sua atuação, resultados, mensagens fundamentais como missão, visão e valores, objetivos, metas, projetos, processos, normas, procedimentos, entre outros assuntos, sempre orientada pelo planejamento estratégico. Pronto para começar? Vamos lá! Processo de comunicação. Você já parou para pensar na importância que a comunicação tem em nosso mundo? Em um mundo globalizado, tudo que acontece num canto do mundo, no mesmo instante a gente já fica sabendo, não é mesmo? Por causa das telecomunicações. Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. Vamos descobrir juntos? Então, vamos lá. Vamos descobrir o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas fundamentais. Desde a pré-história, o homem busca meios para se comunicar. Temos um exemplo aqui dessa imagem, que são os registros rupestres. Eram as pessoas que viveram nessa caverna há milhares de anos atrás. Olha que bacana, olha que bonito que ficou. Apesar disso, ainda hoje a maioria das pessoas não sabem comunicar-se. Quantas pessoas você não encontra que é uma pessoa assim que tem uma sabedoria incrível, mas não sabe passar aquilo que sabe, ou não sabe conversar, sabe se entrosar, ou quando vai para uma entrevista, às vezes não passa numa entrevista porque não sabe se expressar corretamente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Processo de comunicação. Muitas pessoas, por medo, dificuldade ou timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, como o exemplo dessa figura ao lado, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Já parou para pensar nisso? Comunicação é diferente de informação? Informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral. O que é um ato unilateral? Só uma parte envolve a pessoa que tem informação a dar. E no caso da mãe, só ela que está falando. Ela não parou para pensar, ou para ouvir o que a filha está sentindo. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação
e o saber ouvir. Certo? Nós não somos máquina, somos seres humanos, devemos ter a oportunidade de também nos posicionar, não é mesmo? Isso em direito nós chamamos direito do contraditório. Vamos em frente. O processo de comunicação que envolve interação pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon-Weaver. Né? Segundo os autores, os elementos que compõem esse esquema são o emissor, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. Quero transmitir uma mensagem, como agora estou fazendo com vocês, eu estou no papel de emissor. Né? E o seu papel aí, papel de receptor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses elementos. Processo de comunicação. O receptor é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles: codificação, que envolve a tradução da mensagem, e um código conhecido. Temos exemplo aí de duas pessoas se comunicando por e-mail. Né? Elas estão usando o mesmo código linguístico, que é o português. Né? A decodificação envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. Se for utilizada uma linguagem diferente da que nós estamos acostumados, aí nós vamos ter problema na comunicação. Daí a importância do mesmo código linguístico. Ah, professor, mas eu sei falar inglês. Bem, então você é uma pessoa que pode se comunicar além do português em inglês. Né? Mas nem todo mundo tem essa habilidade. A decodificação, então essa interpretação, né? E o meio ou o canal é por onde circula a mensagem. No caso do e-mail, circula pelo mundo virtual da internet, né? Usando como equipamento nessa transmissão da mensagem o computador. Ah, professor, eu transmito os meus e-mails pelo celular, pelo smartphone, também é possível, pelo tablet. Existem hoje infinitas formas de transmitir uma informação. Então, é esse meio, esses vários caminhos da comunicação, chamamos meios, certo? Aí nós vamos falar de um outro elemento interessante. O ruído refere-se a possíveis interferências que pode diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Vamos ver um exemplo? Você vai ser promovido. Aí tem ruído na comunicação, né? Barulho. Aí a pessoa parece a vovó da Praça da Alegria. Muitos não lembram dela. Meu Deus, vou ser demitido. Ou seja, a mensagem saiu do emissor, chegou diferente no receptor por causa do ruído. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita. Feedback é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Então, vimos aí que a comunicação é diferente da informação, ela pressupõe uma via de mão dupla, onde o emissor transmite uma informação, o receptor tem uma reação e responde essa mensagem. A isso nós chamamos de feedback. Em português é o alô de volta. Ok? Vamos ver como isso funciona na prática, processo de comunicação. Na prática, temos um sujeito emissor, que é o rapaz que está ali no celular, que codifica uma mensagem, que pode ser uma mensagem visual, através de um vídeo, por exemplo. Pode ser uma mensagem, uma nota de áudio, ou pode ser uma mensagem escrita. Ele vai escolher como é que ele vai fazer isso, qual o caminho que ele vai fazer, qual o meio para transmitir. Ao receber a mensagem, a moça recebeu ali, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Parece feliz.
Que legal. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. O que a gente quer dizer com isso? Quantas vezes a gente está no celular, a gente tem uma amiga ou um amigo, transmite uma mensagem escrita, e aí é assim que funciona. Aí a gente está fazendo outras coisas. E nós vamos dar uma olhada e ter uma resposta totalmente desconexa, né? A pessoa te chama assim: nossa, você é um grosso. Você vai ver uma mensagem que você mandou uma mensagem por escrito, desejando boa noite, bom descanso. Por que será que ela interpretou erroneamente aquilo que eu falei, não é? Então, a isso nós chamamos de contexto. Talvez ela tenha um contexto lá na casa dela, né, onde ela teve um atrito, um dissabor, e aí ela, ao ver a minha mensagem, respondeu de acordo com o que ela estava sentindo. Então, esse fenômeno é muito importante que a gente considere na comunicação. Senão nós vamos ter uma briga, não é verdade? Desculpe. Alguém recebeu uma mensagem e respondeu te mandando um desaforo, por exemplo. Se você perceber que houve algum problema, algum ruído na comunicação, você não vai jogar lenha na fogueira, não vai brigar com a pessoa, vai procurar saber o que está acontecendo. Olha, Márcia, o que houve? Só desejei boa noite para você. Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Vai falar, não, desculpa, estava falando com uma outra pessoa aqui, estava nervosa e acabei contando em você. Então, todas as vezes que a gente dá uma oportunidade para as pessoas se colocarem, sempre existe a possibilidade de uma comunicação mais livre, franca e honesta. É esse o objetivo da comunicação. Vamos a um exemplo. De novo a Márcia aí, ó. A Márcia dormiu mal à noite e brigou com o marido. Quando chega ao trabalho, lê o seguinte e-mail que recebeu do seu supervisor. Márcia, você não cansa de me surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. A mensagem é essa. Vamos ver. Então, o supervisor foi o emissor, né, pelo que parece. Esse supervisor gostou da sugestão dada pela Márcia e ele vai talvez implementar essa ideia numa próxima oportunidade. Vamos ver a Márcia nesse contexto, né? Dormiu mal, brigou com o marido, né? Deve ter levantado atrasada, também chegou atrasada no serviço. Então, ela já chegou meio azeda, por assim dizer, entre aspas. Vamos ver o que ela pode interpretar. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem do seguinte modo: eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E ainda dizem que tenho que dar mais atenção ao que eu sugiro. Como feedback, ela com dor de cabeça ali, né? Ela responde o e-mail escrevendo: infelizmente, não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. Ou seja, ela respondeu aquilo que ela estava sentindo, não a mensagem de fato. Vamos ver como o supervisor recebe. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Quando a gente transmite uma mensagem, recebe algo que está desconexo, faz muito sentido, faz um elogio, a pessoa se sente ofendida, como no caso inicial que eu citei para vocês, é sinal que houve um ruído na comunicação. A gente precisa estar atento para isso. Então o supervisor começa a se questionar: será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado? Seja por e-mail, ele deveria ter parabenizado o seu trabalho pessoalmente. Então ele está se questionando: será que a Márcia está com algum problema? Então são algumas hipóteses que o supervisor começa a levantar. Ele conhece a Márcia, né? Não é assim? Será que está vendo? O supervisor se questiona
sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre quem diz, em que canal, para quem, diz o que, qual o efeito, em que contexto. Então, olha a complexidade que é a comunicação humana. Principalmente quando a gente não está face a face, nós podemos ter problema, principalmente usando o celular, comunicadores por mensagem. Por quê? A gente interpreta de uma maneira subjetiva. A mensagem em si não tem tonalidade de voz, não tem a voz da pessoa, então a gente não tem indícios do que está acontecendo. Por isso a importância de se colocar no lugar do outro, questionar sempre o que eu, né? Principalmente quando é transmitida, né, uma comunicação a respeito de trabalho. Está muito claro, né, quais são os objetivos, prazos, qual o procedimento, qual o processo, quais as pessoas envolvidas no projeto. Se isso não ficar claro, nós podemos ter problemas no trabalho. E é um problema de comunicação. Ah, mas o senhor não disse o prazo. Você também não perguntou. Então, quem está executando uma tarefa é ele que cabe questionar, né? Chefe, quanto tempo o senhor me dá para esse trabalho? Como o senhor prefere que eu entregue esse trabalho? Tem mais alguém envolvido? Se eu tiver dúvida no meio do caminho, a quem eu posso consultar? Se eu me sentir sobrecarregado, alguém pode me ajudar? Então é muito importante que a gente se posicione, faça essa comunicação com a emissão, a recepção e o feedback. Então, a partir disso, né, de tudo isso que o supervisor pôde observar, podemos observar que o contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. O que é contexto social? É a região onde eu moro, com quem eu moro, quem são os familiares, né? Contexto emocional. Eu estou bem, estou vivendo em conflito ou não? Como é? Estou em paz, né? E o físico? Estou cansado, né? Estou descansado ou não dormi direito. No caso das mulheres, tem aqueles momentos do mês que tem problemas, né? As mulheres que têm. Então, tudo isso pode interferir no humor e na forma como recebemos e interpretamos as informações, né? Então, temos vários meios para transmitir uma mensagem. É necessário identificar, qual é o mais adequado. Eu, principalmente, quando estou usando os mensageiros, né, os comunicadores como o WhatsApp, eu prefiro usar áudio, né? Porque aí a pessoa sente como é que eu estou falando, né? E a mensagem talvez fique mais clara do que simplesmente por escrito. Normalmente eu peço, algumas pessoas não gostam, mas eu peço, escuta, poderia falar no áudio? Né? Principalmente numa situação de compra e venda, por exemplo, ou numa situação de negociação, é importante que a comunicação seja mais enriquecida. Processo de comunicação. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir a sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Já citei um exemplo. Eu recebi uma informação, eu emiti uma informação, uma mensagem, a pessoa recebeu lá de um jeito, interpretou e me chamou de grosso. Eu não fui grosso, né? Então, eu tenho que ver que o contexto emocional, físico, o social da pessoa interferiu, né? No ruído nessa comunicação. Eu estou equilibrado, centrado, o que eu faço? Eu vou investigar. Olha, Márcia, o que houve? Eu só te desejei um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
sentido eu fui grosso? Mostra para mim que situação, o que eu fiz que te desagradou. Aí a pessoa vai falar. Então precisa ter essa comunicação, né? Muitas vezes as pessoas recebem uma interpretação errônea, um feedback inesperado e acabam abandonando o processo de comunicação. É errado fazer. Sempre alguém tem que estar sendo a pessoa mais racional para evitar conflitos, não é mesmo? Agora vamos aí para o processo de comunicação, 10 dicas para melhorar sua comunicação com as outras pessoas. 1. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na cabeça da outra pessoa. Por isso que é importante planejar o que eu vou dizer, o e-mail que eu vou construir, né? A comunicação que eu vou passar pelos mensageiros. Então, tem que considerar esse aspecto. Defina o objetivo da comunicação. Qual o propósito? Você espera pela mensagem. Antes de comunicar, qualifique suas próprias ideias. E às vezes, na hora de transmitir, nós não somos objetivos nem claros. A pessoa pode não entender. Às vezes eu uso uma linguagem sofisticada e o aluno não entende. Tem que usar a linguagem receptor. Seja objetivo, claro e conciso. Outra coisa que ninguém faz, coloca-se no lugar da outra pessoa. Será que essa forma como eu estou dizendo, fosse eu recebendo, me sentiria confortável, me sentiria acolhido, não é? Ou me sentiria oprimido porque é uma informação imposta? Temos que pensar nisso também. Outra coisa que a gente mais observa hoje em dia, pessoas interrompendo, a outra está falando, nem terminou de falar, o outro já está interrompendo, querendo já se justificar. Errado. No mundo do trabalho nós temos, não só no mundo do trabalho, no mundo das relações interpessoais, é como se fosse um walk-talk. Não sei se vocês conhecem aquele rádio. Então fala quem está apertando o botão. Então fala, o primeiro fala, solta um botão e fala câmbio. Aí o outro fala. Então assim, cada um fala na sua vez. Então quem está falando, vamos deixar a pessoa terminar de falar antes de eu me defender ou expor a minha ideia. Se chama educação, certo? Respeite os outros. Ah, mas eu não concordo com a ideia. Não precisa brigar, né? Nós temos que conviver com as pessoas que pensam diferente. Ela pensa diferente, eu respeito. E ela também tem que respeitar o meu ponto de vista. Quantas vezes nós não brigamos, né, nesses últimos anos, por questões de política? Direita e esquerda, PT e o PL, Bolsonaro, Lula, né? Muitas pessoas acabaram brigando e perdendo familiares, né? Perdendo amigos, inclusive, por causa de uma coisa tão boba, né, gente? Brigar por causa de política, brigar por causa de futebol, brigar por causa de religião, tem cabimento. Cada pessoa tem o direito de fazer a escolha que é melhor para si e nós devemos respeitar. Outra coisa que ninguém faz. O chefe passou uma informação, eu não faço perguntas. Tem que fazer. Será que eu entendi direito? Será que ele passou direitinho o trabalho do jeito que ele queria, o prazo, como eu já falei, pessoas envolvidas? É importante se fazer a pergunta sempre. Outra coisa, é uma comunicação de trabalho, é importante sempre ter um bloco ou uma agenda, fazer as suas anotações. Não confie na memória. Preste atenção às mensagens não verbais. Nós temos o exemplo de duas amigas trabalhando e parece que está tendo uma comunicação adequada. A gente vê o não verbal, que é o sorriso, postura corporal, tudo isso é importante. Então, se a gente seguir esses 10 passos, vamos melhorar em muito a comunicação interpessoal e principalmente no ambiente de trabalho. E com isso, nós estamos concluindo a nossa 42ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Hoje falamos
sobre comunicação empresarial. Vamos continuar na próxima aula com esse tema tão importante e se a gente souber usar com elegância e adequação e racionalidade, vamos evitar muitos conflitos e muitos problemas, né? Vamos melhorar, inclusive, nosso desempenho profissional. Gente, eu queria agradecer a oportunidade e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.